Fala pessoal, como é que vocês estão? A gente está na quinta temporada do podcast Conversas Sustentáveis e estamos na temporada que se chama Pílulas Sustentáveis, é onde a gente está trazendo basicamente o beabá da sustentabilidade e com uma dose de provocação que é o interessante, não ser aquelas respostas que tu possa jogar no Google e vai ter lá a importância disso ou daquilo, e sim algo que vocês possam também refletir e querer discutir um pouco mais a fundo sobre esses assuntos. Hoje quem vai falar com a gente é o Camilo, ele vai explicar um pouco, a pauta é se o carro elétrico é a solução ou não é a solução para os problemas de mobilidade. E então, Camilo, seja bem-vindo e te apresenta aí para a galera. Camilo já está no nosso segundo podcast. Obrigado, Wagner. Prazer estar aqui com você. Eu atuo nessa área há 20 anos, sou formado em Ciências Ambientais e Economia, tenho mestrado nessa área também, no Imperial College em Londres. Sempre atuei empreendendo, desde como consultor, mercado financeiro bastante, e desde 2015 a gente tenta colocar bons projetos de energia renovável de pé, né? E é isso que a gente tem feito. Atuando na geração de biocombustível, energia renovável, tratamento de resíduos, combustíveis de primeira, segunda e os avançados também. Show de bola. Então, pessoal, como vocês podem ver, Camilo tem bastante a contribuir e a nos ensinar aí sobre, nos passar a visão dele também. Camilo, vamos ao tema. Carro elétrico é ou não é a solução para os problemas? O Brasil, na minha visão, ele tem outras possibilidades, uma outra forma, assim como o mundo também tem outros caminhos. Como é que tu enxerga muita gente defendendo que o carro elétrico é a solução para os nossos problemas? Parece que vai resolver tudo. Eu, na minha visão, os engarrafamentos vão continuar com carro elétrico e sem carro elétrico também. Não, sem dúvida, já começamos expandindo um pouco, né, Wagner? É mobilidade sustentável que a gente está olhando, né? Então, as pessoas, além do combustível, da poluição dos combustíveis, ao permitir que pessoas e bens, né, se movimentem pela economia, a gente está falando da mobilidade mesmo, né? O direito da pessoa ir e vir com segurança, com eficiência, com praticidade e de forma acessível, né? Então é um pouco mais amplo, sem dúvida. Mas eu queria focar nesse pedaço da história, né, que já é bastante convoluto, né, que é o carro de passeio, né? Ele vai virar o quê? Ele vai ser elétrico, ele vai ser híbrido, ele vai ser biocombustível, ele vai ser um pouco de tudo, né? A resposta é essa, ele vai ser um pouco de tudo e vai depender aonde você está no mundo, né? O Brasil, em particular, tem algumas vantagens comparativas que a gente pode e deve torná-las em vantagens competitivas. O etanol já é produzido aqui há bastante tempo. Hoje eu diria que de forma bastante sustentável. Ainda existem alguns temas, mas desmatamento não é um tema que afeta esse setor, né? E seria até desleal alguém vir com essa acusação aqui. Então, o cerne da questão aí é quanto que ele emite de gás de efeito estufa vis-à-vis o elétrico, né? A cadeia de valor que ele mantém, né? São milhões de empregos diretos e indiretos pelo Brasil, gerados de forma distribuída. Mas vamos focar aqui, então, no primeiro item, né? A emissão. A emissão de um carro elétrico, na saída do escapamento, ela é zero, né? Mas o problema é que você teve que abastecer esse carro com eletricidade, e se essa eletricidade vier de combustível fóssil, o que é o caso nos países europeus ou norte-americanos, o Japão, na China, mais ainda, na Índia também. Então, nesses lugares todos, o carro elétrico ele vai ser abastecido por um mix de combustíveis fósseis. Carvão vai ter muito, que é o maior poluente com relação à mudança climática. Vai ter gás na geração também, né?
Eu posso ter na minha geração só o fotovoltaico e carregar? Sim, você pode, vai ser um caso bastante único, né? Tenho fotovoltaico no meu telhado, tenho um monte de bateria, e quando eu chego, eu carrego o meu elétrico. Tá, nesse caso, você já está no futuro, bem-vindo ao seu futuro, ao nosso futuro, sabe? A meta, antes de falar até, né, é bom falar que o Brasil não está sozinho, né, tem a plataforma BioFuture, plataforma que foi estabelecida originalmente pelo Itamaraty, mas hoje conta com governo da China, da Índia, Reino Unido, Dinamarca, diversos outros países, inclusive Estados Unidos. Ou seja, você tem aí as principais economias falando, não dá para alcançar as metas, né, de 2050 sem bioenergia, em particular no setor de transporte e no setor para uso térmico industrial, né? Então, para tudo? Não. Para alguns usos, ela é vista como essencial. Ela tem que ser sustentável sobre outras óticas além do carbono. Então, se desmatamento já não é um problema, e já não é um problema há bastante tempo para esse setor, você tem ainda outros impactos ambientais, né? Então, no mundo perfeito, não usaríamos nem fertilizantes químicos, né? Não usaríamos diesel na colheitadeiras, mas isso ainda existe. E agora, sendo bastante pragmático, né? Desde 2019, há uma política nacional chamada RenovaBio, né? Que visa justamente incentivar a produção do combustível renovável e sustentável, né? Para passar nessa certificação do programa RenovaBio, tem que ser feita uma análise de ciclo de vida, computando toda a cadeia de valor, né? A média, o resultado da média isso é público, está no site da ANP, né? Basta procurar dados estatísticos do setor, sucocoleiro, e buscar a palavra RenovaBio. E se a gente olhar nela ali, a gente vê que hoje já a média do etanol brasileiro reduz as emissões do setor em 70%. Ou seja, sair de gasolina e ir para o etanol, na média, dá 70%. Se a meta global é alcançar 80% de redução global, né, em 2050, já estamos contribuindo e muito 28 anos antes, né? E para trás também, né? Esse número é a verdade já há bastante tempo, ele só não era comprovado, certificado, e hoje ele é, né? E aí, para você ter uma ideia, Wagner, aqui eu estou olhando nesse relatório que eu mencionei, Creating Biofuture, e ele fala que para alcançar a meta a gente precisa sair das cerca de 130 bilhões de litros de biocombustível em 2016 para 1,1 trilhões de litros até 2050. Então, é quase um crescimento de 10 vezes, né? E essa vai ser a contribuição dele, no mínimo 70%, ou melhor, na média 70%. Né? A gente fala em médias, tem gente que está para trás e tem gente que está para cima, né? Algumas usinas hoje, já no Brasil, não vou citar nomes aqui, mas já estão com mais de 80%. Né? E mesmo contando com o uso do diesel. Então, elas têm as melhores práticas agrícolas, né? E elas têm um bom controle de suas notas fiscais e controles internos para poder demonstrar esse número, né? Então, nós estamos falando que hoje, com pouco de investimento, os ricos conseguiriam demonstrar aí uma redução de 80%. E é uma escolha, né, Wagner, muito mais simples, né? Ao invés de comprar um carro elétrico que custa hoje uma fortuna aqui no Brasil, é só chegar na bomba e escolher o etanol, que você já está fazendo a sua parte e de forma brilhante, eu diria, a sua parte. Ótimo ponto. Por que o etanol não é tão difundido no Brasil? Todo mundo, quando vai na bomba, gasolina comum, aditivada. Por que a gente não fomenta se a gente já tem esses dados e o impacto positivo gerado pelo etanol? Porque, não, então eu sou o mais legal, eu vou comprar um carro híbrido, ou eu vou comprar um carro totalmente elétrico, sendo que eu tenho uma opção, posso andar sem me descapitalizar e ter esse carro, claro, obviamente, quem quer, cada um faz o que quer da sua vida, mas a gente tendo essa condição hoje, porque
não existe um marketing, de repente, mais forte incentivando as pessoas a poderem usar o etanol. Essa é uma coisa que está faltando aqui no Nordeste, onde a gente atua. A gente tem esse objetivo aí traçado de melhorar, né? Mas respondendo a sua pergunta, a gente teria que voltar lá para trás, né? Na época que o carro flex ainda não estava disponível, né? Você tinha que optar na hora da compra do carro, né? Na hora da bomba, né? E que combustível que alimentar, né? E aí trouxe uma experiência para o consumidor naquela época não muito boa, né? O carro etanol em dias frios tinha uma certa dificuldade, né? Estou falando isso no período lá atrás, né? Hoje a história seria bastante diferente, né? Mas o carro flex veio para ficar. E um outro componente, são acho que três componentes no mínimo. Outro componente é a própria natureza do carro flex, né? Ao você aceitar um ou outro combustível em qualquer tração, você não está otimizando o motor, né? Na verdade, o motor acaba ficando ineficiente e penaliza o etanol, que tem mais octano, seria um combustível, inclusive, mais poderoso, né? Em termos de força mesmo, né? Então, hoje, um motor pequeno a etanol economizaria no quilômetro rodado também, vis-a-vis a gasolina, além de ser, como disse, trazer mais potência para o motor. E eu acho que um terceiro elemento, e aí eu vou falar né, da sequência futura aí, houveram ataques muito grandes com relação ao setor, né? O setor teve e ainda tem problemas além dos ambientais, né? Vira e mexe tem usina que flagrada com condições de trabalho muito aquém das desejáveis e às vezes até com um trabalho análogo escravo, trabalho infantil, muito ligado às práticas do campo, né? Isso na região sul, sudeste do Brasil foi já bastante trabalhado, né, com a eliminação da colheita manual, mas se mantém aí como um risco, né? E por fim, essas notícias todas fizeram com que o brasileiro, de forma geral, seguisse a mídia, né? E a mídia falava que etanol não é legal, né? Então, eu acho que teve no passado houveram esses três elementos. Olhando para frente, o que eu vejo, né? São os carros híbridos, né? E aí o jogo muda, né? Você vai ter um carro com motor, pode ser flex ou pode ser só etanol, acompanhado de um ou dois motores elétricos. E aí nós estamos falando de quilometragem sair de 10 quilômetros, 12 quilômetros por litro e ir para 100, 150, 200 quilômetros por litro. Bom, aí o jogo acabou para a gasolina, essa é a minha perspectiva, né? Ninguém vai deixar essa conta para trás aí. Obviamente, você tem o outro lado, né? Preços do carro tem que ser mais palatáveis para o consumidor brasileiro, mas eu acho que o futuro, no Brasil em particular, são os carros híbridos, a etanol, diversas tecnologias estão vindo e prometem aí abrir mais oportunidades ainda para o setor. Bom, se eu estou consumindo aqui de forma mais eficiente, quem sabe eu começo a poder exportar também essa receita, né? Perfeito. A gente pulando um pouco, o Brasil tem essa condição, eu vejo também, de usar o carro elétrico, por a gente ter uma matriz energética bastante limpa, o etanol, e tem se falado bastante do hidrogênio verde, principalmente para veículos pesados. Como é que tu tá enxergando também a questão do hidrogênio? Eu acho que o Brasil ele tem múltiplas soluções para essa questão, onde nós acho que seremos um dos líderes nessa questão de transição energética. A condição disso, desde que haja interesse também político e que a gente consiga trazer isso para os negócios, dar oportunidades para esse crescimento. Como é que tu enxerga o setor de hidrogênio, a possibilidade de crescimento também voltado para a mobilidade? Então, o hidrogênio, em si, eu vou ser bastante objetivo aqui, mas a gente pode abrir na mais perguntas, tá? O hidrogênio em si, ele não é uma molécula muito boa para se trabalhar em nenhum cenário, né, na verdade, né? Então,
A partir do hidrogênio, você pode criar outros produtos, que a gente fala o drop-in, né, que é o equivalente do etanol para gasolina, né? Você substitui sem ter que fazer nenhuma alteração no hardware, né, vamos dizer assim, nos equipamentos pesados, é só o combustível. Então, o setor sucroalcooleiro, por exemplo, pode contribuir de forma fantástica para esses novos combustíveis, novos desafios. Temos sim capacidade de produzir hidrogênio verde de diversas rotas, de forma muito barata, porque temos muito sol e muita eólica no Nordeste. Você tem uma complementaridade, as pessoas todas que trabalham no setor entendem isso já. Tem complementaridade com o hidro e com a biomassa também, né? E a gente tem no país muita água, então um caminho natural de produzir hidrogênio, um lugar natural para produzir hidrogênio é no Nordeste brasileiro, e a sequência dele é que precisa ser talvez mais clareada, né? Eu não usaria o hidrogênio, eu pegaria o CO2 das usinas, por exemplo, né, que tem nas suas dornas de fermentação de monte, com pureza altíssima, então muito fácil de coletar, e a partir daí você consegue fazer por processos absolutamente tradicionais, é a mesma coisa que se faz com combustível fóssil, né? Você pega a molécula de hidrogênio, mistura com CO2, você sai com metanol. Nesse caso, se fala e-metanol. Mas o que você faz com isso? Além dos nichos de mercado do próprio produto, ele é um substituto direto dos combustíveis marítimos, né? Que é uma dificuldade enorme. Da onde vai vir, né, o combustível para isso, né? Ninguém fala em eletrificar barcos dessa natureza. E aí você tem uma solução muito simples, né? Como falei, drop-in, hidrogênio não tem nada demais, mistura, é um processo tradicional. Você pode fazer fertilizantes, né? Da mesma forma, e você pode depois fazer amônia. Para quê? O Brasil é o maior consumidor, um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo, né? A gente importava da Rússia, agora importa dos países árabes, ou seja, benefícios vastos para o Brasil. E isso usaria talvez para substituir 100% de todo o fertilizante nitrogenado do Brasil e todo o combustível marítimo utilizado nos portos brasileiros, 10% do CO2 das dornas. Pô, ainda sobrou espaço, né? Pô, vamos fazer mais hidrogênio, vamos pegar mais. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer combustível de aviação. Você pode fazer, que é um outro setor, né, que eles chamam hard to abate, difícil de reduzir. Isso precisaria de mais 10% também só. Mas então sobra muito. Dá para fazer diesel e diesel, que é absolutamente igual ao diesel que existe, só que ele vem por essa rota limpa, né? Então a descarbonização da matriz brasileira, ela vem do biocombustível adicionado ao hidrogênio. Essa é a visão que eu tenho, tecnológica, a visão que a gente, inclusive, investe na empresa olhando para frente, né? E traria benefícios enormes para o Brasil e uma facilidade muito grande, porque é o famoso drop-in. Você não precisa mudar motor, nem caminhão, nem nada. Perfeito. Sei que esse papo tem muito a gente discorrer, mas com a ideia de pílulas a gente fazer questões mais curtas, eu acredito que deu para dar uma visão para a galera que está ouvindo. Só para a gente finalizar sobre esse último ponto, isso tu enxerga como um processo natural que vai acontecer ou precisa de algumas medidas para que ocorram essa mudança que tu acabou de citar para a gente? Eu acho que então, são duas coisas. Algumas políticas devem ser mantidas, né? E outras políticas, ou seja, não podem ser alteradas, né? E já foram. No começo desse ano, houve a equalização de do ICMS de gasolina e etanol. Bom, se o etanol tem todo esse benefício, né, ambiental e social, ao equalizar, você tirou um pouco da competitividade e ignorou os impactos positivos ambientais e sociais. Você está dificultando a vida do setor, né? Tirar competitividade significa reduzir margem. Bom,
existe a promessa agora do novo presidente da Petrobras controlar preços. Bom, a hora que ele controlar preços, então as margens serão ainda mais reduzidas, se é que não se tornam negativas, como foi o caso da presidente Dilma, né, quebrar 80, 100 usinas com essa medida ao longo do governo dela, né, numa nova tentativa de controle de preços, esse setor vai minguar, né, como ele já fez no passado. Então, ao invés de crescer, os investidores vão sair correndo desse setor. Isso para mencionar o ponto mais chave de tudo, né? Nem sem entrar em outros detalhes Não, perfeito. específicos de hidrogênio, tá? E é uma pena que nós, como país, vamos sempre seguir aquele ditado que a gente... o Brasil é uma potência, o Brasil vai ficar sempre na promessa. Vai ficar sempre na Infelizmente, promessa. se a gente ter todo o potencial, seria interessante que a gente pudesse desenvolver esse potencial e ver até onde o Brasil, como nação, conseguiria chegar com todos esses benefícios que foi nos dado. Mas, assim, ok, Camilo, valeu por essa explanação para a gente da situação do carro elétrico. Também, se tu quiser deixar teus contatos para quem quiser debater, conversar, ir um pouco mais a fundo, e também, se quiser passar alguma coisa da tua empresa para quem quiser buscar e conhecer mais, também fica à vontade. Legal, nosso site tem www.impactoenergia.com.br. Por meio do site ou do LinkedIn que está lá, pode me contatar e a gente conversa um pouco mais. E descobrir um pouco o nosso projeto, a gente acabou não falando um pouco, né? A gente tem projetos de geração de biometano a partir de resíduos, né? Que é um outro combustível drop-in, né? Troca com gás natural e ninguém vai perceber, a não ser o fato de ele ser renovável e de baixo carbono. Perfeito. Obrigado, Wagner. Valeu, Camilo. Até.